Fala, pessoal do Histórias no Quadradinho, sejam muito bem-vindos ao 27º episódio. Nós estamos aqui muito felizes em contar com a presença de todos vocês. Você de casa, eu quero que você relaxe nessa poltrona, relaxe nessa cadeira, deite na sua cama, jogue as pernas para cima e aproveite cada minuto, porque nós temos não só uma, mas 3 histórias muito maravilhosas para ser contadas aqui hoje. Muito boa noite para você de casa. Muito boa noite, Tony. Bom, Neto, boa noite, né? Boa noite, pessoal. E aqui muito felizes, né? 27º episódio, com uma locação assim incrível, né? Estamos em São Paulo, estamos na Casa do Col, um lugar muito bacana. E só um passamos, né? O que é o Histórias do Quadradinho, né? Como que nasceu, né, Neto? Claro. Nós chamamos, né, profissionais da arquitetura, construção, da construção civil, né, engenheiros, designers, decoradores, para poder vir até aqui, pessoal, e contar a história, porque a gente vê as pessoas, né, na carreira de sucesso, mas esse pessoal teve uma jornada, teve um início, tiveram seus percalços, né, e chegaram onde estão agora, né? Claro, com certeza. Então, tem sido muito legal, a História do Quadradinho tem crescido bastante com essa pegada e que a gente consiga fazer muita coisa ainda, né, Neto? Claro, com toda certeza. Tony, quero agradecer também ao pessoal, mais uma vez, como o Tony já falou, nós estamos aqui em São Paulo, na Casa do Col, a Casa do Col que abriu as portas para nosso trabalho de jornada aqui e vai ser um sucesso, eu tenho certeza, e quero contar com você. Não deixe de curtir mandar um comentário pra gente, mandar todos os likes, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify e também no TikTok. É isso aí. Eu quero só fazer mais uma observação. Renata Manhino, que é a gerente aqui da Casa do Col, muito obrigado por abrir as portas, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu tenho certeza que esse caminho aqui, né, Renata, que está abrindo para a gente, ultrapassamos os limites físicos geográficos, né? Do quadradinho, né? Os limites físicos do quadradinho, né? Para vir para uma locação tão especial. Assim, muito obrigado, Renata, do Col, muito obrigado a toda a equipe aí que está com a Renata, que está possibilitando a gente fazer esse trabalho muito bacana. Exatamente. Sem mais delongas, com vocês, o Mai. Sejam bem-vindos. Obrigado, né? Muito obrigada. Isabel, Obrigada. Muito boa noite. Arnaldo, muito boa noite. Boa noite. Mônica, muito boa noite. Boa noite. Que legal contar com a presença de vocês aqui no podcast. Cara, a gente... juntar os 3 é difícil, hein? Pois é, Deve ser em São Paulo, né? Pois é, tinha que ser em São Paulo. Você sabe que a Mônica me falou na terça-feira passada, a gente conversando, a gente falou, sei lá, 9h30 da noite. E aí eu peguei e falei, Mônica, e aí tal, não sei o que. Ela falou, Neto, eu acho que esse podcast só vai acontecer se for em São Paulo. Aí eu, vamos marcar? Aí ela pegou e falou assim, mas não vai dar. Eu falei, semana que vem, na Revestina e tal, não sei o que. Ela, é impossível, minha agenda tá lotada. Caramba. E tal. Aí eu falei, pois é, amanhã eu tenho uma reunião com a Marília. Aí ela pegou e falou assim, da 020, lógico. Marília, beijo pra você também. E a Marília pegou e falou, cara, eu falei, vou conversar com a Marília. Ela falou, cara, conversa com a Marília, veio com ela, talvez dê certo. No dia seguinte eu tinha uma reunião com a Marília. E aí essa reunião nem era para acontecer, porque a Marília tava com um princípio, parece de dengue, alguma coisa assim. E aí ela pegou e falou, não, mas vamos fazer ela virtual? Eu falei, vamos. E aí fizemos virtual. Cara, eu acho que vai dar certo. Vai a Mônica ou vai o Arnaldo? Aí o Arnaldo me liga na quinta, à noite já, 9h30 da noite. Cara, vai os 3. Vamos 3. Legal demais. E assim, sempre um desafio, claro, e a gente aceita desafios e é ótimo isso, poder contar com vocês. Boa noite para todos vocês, fiquem à vontade para dar boa noite pro pessoal. Primeiro agradecer o convite, né? Estamos em São Paulo aproveitando a semana para visitar a Expo Revestir, ver os lançamentos da DW, enfim, as novidades. Então foi um momento especial e único da gente os 3 juntos aqui. Claro que o objetivo é compartilhar a nossa história e, enfim, conversar bastante. Claro. Gente, olha só, quero agradecer também aos nossos patrocinadores desse episódio, a Bom Tempo Brasília, na figura do Henrique, a Bom Tempo Nacional, na verdade, que está junto com a gente aqui. A Só Reparos, que é um patrocinador nosso, a gente é um apoiador desse projeto. Só Reparos está com a gente daqui até o final do ano e com certeza por mais 3, 4, 5, 10 anos se forem necessários. Só Reparos esse ano 34 anos de mercado, né, lá em Brasília, né, muito forte, né? E um trabalho também muito forte com os especificadores, né, a gente vê muito potencial no especificador do nosso negócio.
E, inclusive, estamos com 5 especificadores aqui em São Paulo, né? Viajando, né? Visitando a Revestir. Tá? É isso aí. Então, passo na repassa. Legal. A Conecta também, uma empresa de automação, áudio e vídeo, que está também com a gente durante todo esse processo, desde o início, na figura da pessoa que eu represento, né? Quero agradecer também a todos vocês. E lógico, a Conecta está fazendo 18 anos de mercado. Quero agradecer a U360, que é uma equipe de podcast. Eles fazem um trabalho fenomenal aqui em São Paulo. Tá? Quando a gente ligou para eles, eles estavam sempre à disposição da nossa equipe. Tudo que foi solicitado foi feito. Então, se alguém precisa vir para São Paulo gravar um podcast, liga para o pessoal, U360. E também a B2 Movie, que é uma empresa de podcast em Brasília, que está com a gente desde o primeiro momento. Então, desde o primeiro episódio estavam com a gente e continua até hoje, e espero que por muitos e muitos anos. Isabel Veiga. Eu. Quem é Isabel Veiga? Who are you? Olha só, né? Enfim, bom, eu sou Maria Isabel. Maria Isabel. Para quem não sabe. Mas, enfim, obviamente ninguém me conhece, nem me chama por Maria Isabel, mas já que é para contar a nossa história, claro, a gente tem que falar o nome completo, né? Concordo, plenamente. E, enfim, eu nasci em Brasília, meus pais casaram em Brasília, então eu me considero literalmente a geração Brasília, né? Assim, porque, enfim, são as histórias, né? Um mineiro e uma baiana que se juntaram, se conheceram e formaram gostosa, né, família. Que legal, legal isso aí. Vai do né? pão de queijo ao acarajé. Não sei se dá certo. Pão de queijo com acarajé já deu certo. Deu, né? Nasceu a Isabel. Com certeza deu. Somos 3 filhos dessa mistura. Que legal, que legal. A tua infância inteira foi em Brasília? Sim, eu nunca saí de Brasília, enfim, sou nascida e criada. Que legal. Abel, conta da fazenda, vai. Olha, agora tá ele tá começando a cutucar, né? Você perguntou se eu nunca saí de Brasília, e na verdade eu brinco que eu fui criada na roça, porque meu pai era médico, mas ele saiu da roça, mas a roça nunca saiu dele. Então, obviamente que depois que ele se estabeleceu em Brasília, ele comprou o quê? Uma roça. Óbvio. E aí, o que acontece? Desde que eu me entendo por gente, eu passei todos os meus finais de semana na fazenda. Maravilha. Eu ia na sexta-feira e voltava na segunda. Direto pro colégio. Direto pro colégio, exatamente. Então, eu sou uma candanga brasiliense, né? Não pode ser candanga porque eu não trabalhei na construção da cidade, mas que fui criada na roça. Legal demais. Que massa essa história. E assim, anda a cavalo? Sim, cavalo, subir em árvore, enfim, correr atrás de porco, essas coisas tudo eu fiz. A minha vida inteira também, assim, foi criado com parentes que eram na roça, né? Então a gente vivia na roça, seja numa fazenda, seja alguma coisa. Eu lembro que a última peripécia que a gente fez dentro de uma fazenda foi... Nós chegamos na casa de um tio meu e ele estava marcando o gado, os bezerros, sim, e amochando, cortando o chifre, né? E aí a gente pegou e falou assim, deixa a gente fazer um trabalho então junto com você. Podemos te ajudar? Ele falou, como? Solta no curral. E a gente pegou no braço o bezerro para poder derrubar no chão. E aí sim marcar e cortar o chifre. Esse tipo de coisa eu não fiz não, mas tirar leite, essas coisas eu fazia. E agora, com vocês, quem é Arnaldo Pinho? Eita, que difícil. Falar da gente é sempre mais complicado. Sempre. Enfim, quem é o Arnaldo? Bom, eu sou o 4º filho. Vou começar falando da família, né? Claro, de onde a gente veio. Sou o 4º filho de 5 filhos. Eu tenho 4 irmãs. Que mais? O que eu vou falar de mim? Eu não sou brasileiro. Pai, mãe, cearense. Eu nasci em Brasília, pronto. Eu nasci em Brasília. Minha mãe e meu pai são cearenses. Eles se conheceram em Brasília e foi assim que eu nasci, lá mesmo. Mas minha família é toda do Ceará, pai e mãe, né? As duas.
Então, a vida toda eu, diferente da Bel, que ela ia direto pra roça, eu ia normalmente, quando eu podia, pra Fortaleza. Então, eu era aquele que saía fazer a última prova no colégio, já ia de uniforme pro aeroporto. A vida inteira viajei de menor desacompanhada, então eu ia pra Fortaleza. Precoce. Sempre com a bolsinha no pescoço. Ia pra Fortaleza, passava as férias inteiras lá. Eu tenho, imagina, minha avó teve 11 filhos, criou 11 enteados, 9 enteados, então foram 20 ao total. Eu tenho 40 primos de primeiro grau, 11 tios, então a família é gigante, é enorme, eu adoro essa confusão toda. E vocês conseguem juntar a família toda? Então, a gente consegue, a gente conseguiu recente, minha avó esse ano faz 92 anos. Mas aí teve uma festa tua avó é viva. Minha avó é Que viva. legal, cara. Lúcida. Que maravilha. E a gente conseguiu juntar. Parte de mãe ou pai? É mãe da minha mãe. Legal. Olha o que vamos esperar dele, né? Com 90 e tantos anos, a gente vai ter que aturar. Vai. Tu não vem não, mas olha aqui, eu não vou dizer quantos anos. Olha que tu vai estar... Não, eu já vou ter ido. Quando você tiver na Vai ter que bater o recorde da minha avó, tá? A sua. Olha 102. Olha aí, tá vendo? A vovó tem mais de 10 anos, então vai ver. Tem mais 10 anos, é isso aí. Gente, nós tivemos uma mudança aqui na característica da mesa e tal. O Tony precisou se ausentar, então peço a você, com todo carinho também, pela alegria do Tony, e lógico, que ele continue nesse caminho. Daqui a pouco, no próximo episódio, ele tá aqui de novo junto com a gente, tá bom? Só para vocês entenderem essa mudança de cadeiras. Arnaldo, quando a gente falou de você mudou, você pegou e falou, cara, é difícil falar da gente. Mas você é um cara extremamente fácil de comunicação. Blogueiro, gosta de repente estar ali, filmando, mostrando essa cara. Quem é o Arnaldo de verdade? Eita. É o Arnaldo mais retraído ou o Arnaldo mais... O Arnaldo da intimidade, ele é exatamente igual ao que vocês veem na rua. Não tem nada de diferente. Eu sou palhaço no escritório, na rua, cumprimento todo mundo. Eu sou exatamente igual. Eu fui aprendendo ao longo da minha vida, né? Muita terapia, muito estudo para entender como é que as pessoas funcionam, se comportam. Então eu gosto de chegar aqui e vou cumprimentar desde o garçom que tá na porta de um evento até o dono da festa. Mas esse sou eu. A pessoa que vê é exatamente a mesma. Na verdade, você não mudou nada dos últimos, pelo menos, 17 anos que eu te conheço. Imagina, então. Sem uma alegria. Inclusive, ele é aquele que gosta de resolver o problema de todo mundo. Nossa também, senhora, né? nem fala. Eu queria resolver o problema de todo mundo agora naquela feira pra pegar táxi pra sair embora. Peguei quase uma briga ali com os flanelinhos. Eu digo, gente, pelo amor de Deus. E eu falei, gente, vamos se afastar, porque eu tô quase pegando uma briga porque eu quero resolver o problema de todo mundo. Eu já tinha mandado aqueles táxis sair, os carros andarem. Tá quase roubando o megafone da mulher. Eu sou assim. Não, mas que meio bom. justiceiro, sabe? Mas a gente precisa de pessoas que resolvam os problemas. Exatamente. Não pessoas que enrolem ou pessoas que de repente postergam os problemas. Eu acho muito legal. Mônica Pinto. Quem é Mônica Pinto? Bom, quem é Mônica Pinto? Baiana, do interior da Bahia, de Itabuna, né? Sul da Bahia. Olha onde todo mundo vai, né? Praia, sol. Itabuna, caminho de Ilhéus. Itabuna, caminho de Ilhéus, né? Então, assim, muitas histórias, uma cidade deliciosa. Cidade do cacau, né? Que agora tá voltando, mas assim, muito, muito interessante. Claro. Somos 3 irmãos, do mesmo pai e da mesma mãe, né? Porque depois do meu pai tem mais 4 irmãs. Olha então só. nós somos 7 ao todo. Meu pai era bem animado. Inclusive, né? Eu fico brincando com você que você é o único outro Névito que eu conheço. Pois porque o nome do meu cara. pai é Névito também. Quer dizer, era, né? Que meu pai já virou estrelinha, no caso. Então, assim, festeiro, assim como eu também gosto muito de festa, sou animada, como as pessoas brincam, né? Eu sou baiana, né? Sim, então o sangue baiano, né? Sangue baiano, totalmente. E me diga uma coisa, você é a irmã mais velha, mais nova, como é que era isso? E essa relação também lá na Bahia? Então, na verdade, do mesmo pai e da mesma mãe, eu sou a caçula, né? E no caso das outras, eu sou a do meio, a mais velha das outras. Mas você tem uma relação muito boa com seus irmãos, com 7, com 6. Na verdade, uma relação maior com nós 3, do mesmo pai e da mesma mãe. Claro. As outras, cada uma mora em uma cidade um pouco diferente. Legal. Eu saí muito cedo de Itabuna, né? Mas
É aquela brincadeira que a Bel fez com o pai. Eu saí de Itabuna, mas Itabuna jamais sairá de mim, né? Eu visitei Itabuna por passagem, né? Em 1990, quando a gente estava indo para Ilhéus. Eita. Foi a primeira vez que eu conheci a praia. A gente foi de carro, inclusive, 42 pessoas em 7 veículos. Nossa, Meu Deus, imagina. isso era uma excursão familiar? O quê? Você sabe o que acontece? Naquela época, você podia viajar na traseira da caminhonete, né? Ah. Então, ou seja, tio pegava, juntava as malas por baixo, jogava um colchão por cima e a molecada ia A molecada ia toda. A gente queria estar sempre dentro da caçamba da caminhonete. Isso era muito legal. Então, assim, tinha uma turma muito grande, sabe? Entre primos, amigos, pessoas que a gente tem pra vida inteira. Mas legal demais a questão. E é uma de região conhecer. muito deliciosa, né? Eu brinco que é meu pequeno paraíso e quer saber onde que Mônica tá no verão, sempre final de ano, sempre com a minha família, que toda continua lá, né? Então, assim, a Mônica Pinto em Brasília, de família, de sangue, só eu. Legal. Né? Mas assim, de fato, tenho muita família em Brasília que são os amigos, né? Sim. E me conta uma coisa, Bel, como é que foi a sua infância? Você teve em Brasília. Brasília é um momento muito, muito agradável. A gente, inclusive, entrevistou outras pessoas que são de Brasília, que moraram em Brasília durante toda a infância. E assim, como é que foi essa experiência para você? Foi muito bom. Porque E de uma época que você podia brincar na rua, né? Totalmente. Na verdade, eu morei, enfim, basicamente em 2 lugares da minha vida, que foi Asa Sul, num apartamento na 109 Sul, na época, vamos dizer assim, até os meus 11, 12 anos. E depois eu mudei para Asa Norte, numa casa que minha mãe e meu pai construíram. Mas assim, gente, Brasília era maravilhoso, porque assim, a gente chegava da escola e descia, ia brincar, e de vez em quando você ouvia um berro, tá na hora de subir, menino! E aí você subia. Então, assim, era uma liberdade que hoje em dia não existe mais, né? Não. E, então, assim, foi muito bacana, porque é isso, assim, esses jogos, assim, jogar bete, enfim, andar de bicicleta, não tinha a neura que você tem hoje, assim. Não. Eu tenho 2 filhas, né, e assim, elas com certeza não tiveram a mesma sorte que eu em relação à infância. É verdade. Ô, Bel, você sabe que você falou agora, eu me lembrei, eu morei até os 7 anos de idade na 205 Norte. E aí você trouxe uma curiosidade, me lembrei aqui agora, porque você falou do Bet e tal. E você acredita que eu voltei na quadra depois de mais velho? E quando eu olhava a quadra, eu falava, gente, é tão pequena. Porque aquilo pra mim, eu era pequeno, então era tão grande. É verdade. E é aquela quadra que tem aquele comércio esquisitão, né? Diferente, enfim. Sim, Era lá. É lá na 5, né? Na 5, 15, Inclusive, 16. na verdade, esse comércio foi uma estudante da UNB. Foi o projeto de diplomação dela que foi executado, você sabia? Não, olha aí que legal. Que coisa, enfim, podia ser que tivesse dado muito certo, mas no caso deu muito errado, muito né? errado, coitado. Seus pais são do ramo da arquitetura também ou não? Não, meu pai era médico, né? E roceiro, como eu já disse antes. Claro. Ele era mais roceiro do que médico? Ele era... Você sabe que, na verdade, o papai, ele era... Meu tio mais velho falava, eu levava seu pai arrastado pelos cabelos para a escola, de cavalo, né? Sim. Porque ele morava no interior de Minas. Então, o papai foi um médico que se formou muito tarde. Claro. Ele se formou com quase 30 anos. Então, eu acho que ele era mais roceiro do que médico. Apesar de, historicamente, ter tido, segundo reza a lenda, o melhor ouvido de Brasília na área de cardiologia. Que maravilha, hein? Ele era cardiologista e assim, o pessoal fala, se tá com dúvida no exame, vai lá no doutor Irã que ele vai te falar o que você tem. E sua mãe? Minha mãe, ela não chegou a se formar, apesar de ter passado no vestibular para Direito no Rio de Janeiro, exatamente porque ela fez, junto com o vestibular, um concurso para o TCU e passou, e mudou para Brasília, então Sim. concursada do TCU, e na época ainda não tinha se estabelecido a UNB, então ela não pôde transferir, que ela passou na UFRJ, apesar de ser baiana, como vocês podem ver, ela também morou no Rio. E aí,
Na sequência, ela conheceu o papai, casou, vieram os filhos, enfim, a faculdade ficou para depois. Mas ela é viva hoje, fez 88 anos, dia 11 agora de março. Um beijo, mãe. Tá vendo? E ela, então, foi funcionária pública, né? Ah, que legal, que maravilha. Arnaldo, seus pais? Bom, vamos lá. Minha mãe, Seu pai ela... morava até pouco tempo atrás em Portugal, né? Na verdade, meu pai morava em Fortaleza, né? Meu pai faleceu esse ano passado agora. Mas meu pai, assim, a vida inteira morou muito tempo na praia, literalmente, né? Porque a minha família paterna fundou o Beach Park. Que todo mundo vê aí hoje em dia o Beach Park. Foi. E aí, então, toda a infância que eu ia pra Fortaleza, passar férias, eu ficava sempre metade na casa da minha avó, metade na casa do meu pai. Então, eu ia literalmente trabalhar no Beach Park com meu pai. Empurrar boia, procurar coisa perdida nas piscinas, no final do parque. Lembro de trabalhar... Se divertir um pouquinho Era né? muito bacana. Eu colecionava pulseira, né? Eu adorava botar todas as pulseiras, eu achava massa. Peraí, Tinha gente. todas as cores. Agora eu fiquei com a dúvida. Se você trabalhava no Beach Park, qual foi o período disso? Eu trabalhava nas minhas férias escolares. Mas qual o período de ano que você estava trabalhando? Cara, eu devia ter... Não era criança. Imagina, eu ia pra Fortaleza desde os meus... Mas imagina pra quem tá... 8 anos. Escravo. Tá, mas entenda uma coisa. Imagina pra quem tá ouvindo agora. Às vezes você empurrou a boia de muita gente que tá nos ouvindo. Com certeza. Deixa eu falar, meu pai adorava que eu ia trabalhar com ele, então ele fazia coisas que normalmente ele não fazia. Então ele falava assim, hoje nós vamos empurrar a boia lá no toboágua tal. Beleza. Então a gente ficava lá e achava o máximo empurrar a galera. Eu devia ter, sei lá, 10 anos de idade. Achava Que massa, cara. muito legal. Ele botava sempre um snorkel e a gente mergulhava. Tem a correnteza encantada, que nem tem mais hoje igual, né? Mas a correnteza encantada, e a gente mergulhava e ia vendo tudo de joia que as pessoas tinham deixado cair, perdido, porque tudo isso tinha que ser juntado e deixado lá guardado. Na verdade, era uma loucura aquilo lá, né? Assim, eu tive no Beach Park na década de 90, 93, 94, mais ou menos, foi isso. Então, provavelmente você deve ter empurrado a boia. Passou a boia também. Enfim, passou, mas sabe que o Beach Park começou com uma barraca de praia, né? O cardápio foi feito pela minha mãe à mão. O primeiro cardápio, os primeiros cardápios do Beach Park. Olha. Conta essa história melhor pra gente, que agora você entrou no assunto. Não, enfim, até a gente quer saber, né, Bel? Não sabia desse cardápio. Pois é, o cardápio foi feito pela minha mãe à mão. Começou com uma barraca de praia. E aí veio um primeiro toboágua, um segundo, um terceiro, e assim foi. Hoje em dia já não tá mais nos pinhos, o Beach Park, mas o arquiteto do Beach Park é um tio meu. Meu pai tem 2 irmãos só, né, enfim, tinha, né, faleceu esse ano. Então o tio Alberto, ele é arquiteto e ele que projetou todo o Beach Park. Ele que criou, por exemplo, aquela ideia das garrafinhas enterradas na areia. Sim. Ele que criou aquilo. Aquilo é o máximo. E aí eu sou a 3ª geração, né, porque o meu avô era arquiteto também, o pai do meu pai. Então daí veio a sua paixão pela arquitetura. Possivelmente até sangue. A família dos Pinhos são artistas. E você sempre quis arquitetura ou não? Né, Everton? Não. Na verdade, como funcionou? Eu fiz um intercâmbio no meu 2º ano pro Canadá. Lá eu tive uma matéria que chamava Leis, Law. E eu me encantei pela matéria de Law, porque basicamente a gente tinha que desvendar os crimes que aconteciam. Então a professora botava uma televisão, aí tinha um crime e tal, você tinha que desvendar, olhar as pistas, olhar um monte de coisa. E isso me encantou. Então quando eu voltei pra terminar o 3º ano, eu resolvi fazer direito. E cursei 3 anos, mas já sabia que não queria de jeito nenhum. Então o último semestre eu fiz assim, empurrado, só pra terminar. Ao contrário da Bel, né? Bel vai falar aí, ó. A Bel também fez direito. Na verdade, você falou de direito e agora vem uma outra questão, né? A Bel também foi... A Bel também. lado de direito, né? Só que a Bel conseguiu terminar. Eu falei, não aguento mais. A Bel com 1 ano e meio, né, Bel? Na verdade, assim, meu teste vocacional deu para arquitetura, mas eu achei que o teste estava errado. E aí eu fiz o vestibular. Por que você achou que o teste estava errado? Porque menino assim, recém saído das fraldas, literalmente, né? Acho que tem razão em tudo. E apesar da minha mãe falar, faz arquitetura, não sei o que, eu falei, não, mãe, deu errado e tal. E eu resolvi, obviamente, fazer direito. E na época eu prestei para a UNB e para o CEUB, e minha segunda opção na UNB era sociologia, e eu passei para sociologia na UNB.
e passei para Direito no CEUB. Só que, obviamente, a matrícula do Direito acontecia muito antes, a matrícula do UniCEUB acontecia muito antes, nem chamava UniCEUB. Claro. Acontecia muito antes da matrícula da UNB. Então, eu já tinha me matriculado, já estava cursando, achei interessante, tinha novos amigos, gente diferente. E aí eu falei, quer saber? Vou fazer os dois. E aí, no meio do caminho, obviamente, descobri que não era a minha praia. E aí, enfim, comecei a viajar pelos departamentos da UNB, que é uma instituição muito bacana. Então, assim, de fato, foi bacana também, porque eu pude conhecer um pouquinho de cada um. Então, primeiro semestre completo de Sociologia, segundo semestre viajando nos departamentos, terceiro semestre, finalmente, fazendo disciplinas da arquitetura. Olha aí chegou a arquitetura para você. Exatamente. Aí, obviamente, quando terminei, no quarto semestre, que era o meu segundo ano de Direito, eu falei assim, bom, e agora? Eu quero arquitetura. O que eu vou fazer? Vou tentar aluno especial ou vou tentar um outro vestibular. Mas eu falei, gente, eu não vou passar nunca. 2 anos depois, né? Lógico, né? A preocupação nossa é sempre essa, né? Porque você faz, às vezes, um cursinho ou termina o 3º grau ali e começa, né? Já vai direto. Exatamente, vai direto. Você está com a coisa fresca. Mas, enfim, Deus é bom comigo, eu passei, fiz o vestibular e passei, e aí agora vocês têm que me aturar como arquiteto. E, Mônica, seus pais faziam o quê mesmo? Bom, meu pai fazendeiro e minha mãe dona de casa. Mas minha mãe era uma artista, né? Então, ela sempre inventou muita coisa, ela pintava, mas nunca comercializou nada, porque meu pai, cidade do interior, né, gente? Claro. Uma coisa, mulher é para ficar em casa, né? tomando conta, né, da casa. Minha mãe chegou uma época que foi muito interessante. A nossa vizinha de frente tinha a casa do hóspede, minha mãe alugou a casa dela para fazer um ateliê. Meu pai não sabia. Então, toda vez que meu pai chegava da fazenda, cadê Edinalva? Tá na casa de Thelma. Só que, na verdade, ela estava no ateliê. Né? Minha mãe sempre gostou de fazer coisas de tricô, crochê. Até hoje ela borda, faz muita coisa bem bacana, né, mãe? Uma artista. Eu acho que é daí que vem a Mônica, arquiteta, né? Mas vem cá, você se descobriu como arquiteta em que momento? Não, gente, eu também tenho uma história muito interessante, porque eu não queria fazer arquitetura, não tinha nada sobre arquitetura para mim. No meu 3º ano científico, até o meio do 3º ano científico, eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer dança. Eu era bailarina, eu já dava aula de balé, então assim, eu queria morar em Londres, fazendo a Royal Academy de Londres, e era isso que era o meu futuro. E a mãe do meu primeiro namorado, não, você não vai fazer dança, não, você vai fazer arquitetura. 6 meses antes do vestibular, eu troquei de dança para arquitetura. Mas essa decisão foi uma decisão fácil ou mexeu com você também? Foi uma decisão fácil pela pessoa que falou que eu deveria fazer arquitetura, Sim. que era a mãe do meu primeiro namorado, quando eu comecei a namorar com 15 anos de idade, aí eu já estava com 17, quase 18 Escondido anos. do pai, tá? Só pra Escondido. dizer. Escondido do pai, Você não. também alugou a casa do lado para poder ir para Olha, namorar, não? gente, eu namorei 11 meses na porta de casa sem meu pai saber, você acredita? Caramba! Na cidade interior, isso é? Na cidade interior. Você fazia como? Conta essa história pra gente. Danadinha você. Uma mãe, na verdade a minha família inteira sabia, só quem não sabia era meu pai. Porque ele achava que eu era cego, né? Não, gente, olha, a nossa geração vai saber a novela Roque Santeiro. Sim. O apelido do meu pai na cidade inteira era Senhorzinho Malta. Que coisa. Tipo, Ele ia matar esse moço. Ele era muito bravo, né? E assim, o meu namorado era o filho do prefeito, enfim, era toda aquela... Era um bom partido. Era um excelente partido, mas ele não admitia que a filha de 15 anos começasse a namorar, né? Então assim, meu avô sabia, todo mundo sabia, menos o meu pai. Então 11 meses depois, numa festa de São João,
Aí, né, aquela coisa toda, o prefeito da cidade estava na minha fazenda, e aí foi apresentado a Mônica, namorada do João Baldo, que era o filho do prefeito. Que legal, cara. Muito interessante. E isso durou mais algum tempo ou o rapaz morreu também? Não. Nós namoramos por 6 anos, né? Então, assim... O pai não matou ele. O pai não matou. O pai não matou. E uma dessas viagens, né? Porque você mora na cidade de interior, apesar de ter ido para a capital fazer faculdade de arquitetura, né? Porque, sim, foi totalmente convencida por tia Ritinha, a mãe dele, a fazer arquitetura. E ela é uma pessoa muito, muito, muito forte na minha vida. Eu brinco que é a minha segunda mãe até hoje. Que legal. Né? Então, assim, até hoje, ela é uma pessoa que... Mãe, não fica com ciúmes. Minha mãe sempre morreu de ciúmes dela, tá? A gente sempre teve uma relação muito bacana. Legal. Ela é minha madrinha de casamento, a que assinou, né, com o meu tio Baldo. Imagina, pais do meu primeiro namorado, minha madrinha de casamento, o meu marido adora ela e ele também, tio Baldo, chama de tio e tia. Então, assim, é uma relação muito bacana, né? Que legal. Como é que é o nome da tua mãe? Dinalva. Dinalva, a gente precisa falar o nome da sua mãe, porque é o seguinte, você falou tia Ritinha, e aí como segunda mãe, ela vai achar ruim. Então, doutora Dinalva, dona Dinalva, um beijo pra senhora, sua filha tá aqui, tá em boas mãos, tá bom? Tá em São Paulo, tá sendo bem cuidada. Não, mas hoje ela não tem mais ciúmes, ela sabe o tanto que ela é importante na minha vida. Minha alma gêmea, minha mãe, de fato, a gente brinca que às vezes eu sinto uma coisa, ela tá sentindo lá. A gente é muito, muito, muito conectada. Muito conectada. Legal, você tem uma família muito, muito próxima mesmo. Tipo, toda vez que a gente fala com você, você tá em Salvador? Como você fala? Eu tô sempre indo para Salvador, fazendo esse contato. Semana passada você tava também na Bahia. Mas eu tava a trabalho. Você tava a trabalho. Mas essa ligação, igual você falou também, a Bahia não sai de você, ou então Itabuna não sai de você. Itabuna em específico, né? Porque assim, apesar de... Adoro Salvador para ir passear. Morei em Salvador por conta da faculdade, mas a paixão sempre foi Itabuna. E você concluiu a arquitetura em Salvador? Em Salvador, na Federal de Salvador. Quando você sai de Salvador e vem para Brasília, tem uma diferença nesse aprendizado? Então, na verdade, eu vim para Brasília porque eu queria fazer urbanismo. Olha só, gente, né? A gente muda os caminhos, né? Muito legal. Eu vim para Brasília, meu diploma foi todo baseado em Brasília, porque é uma cidade urbanística fantástica, claro, né? Planejada. Esse presente, né, que nós temos. Sim. E aí, comecei... 3 meses, nada acontecia, a UNB em greve. Olha que beleza. E aí eu fui para o escritório da Débora Pinheiro, uma arquiteta maravilhosa que eu adoro. E aí veio poder ir para a Secretaria de Obras. Foi a sua primeira experiência, Débora Pinheiro? Débora Pinheiro, minha primeira experiência você, quando em Brasília. terminou arquitetura em Salvador, você veio para Brasília motivada apenas pelo lado do urbanismo ou você tinha alguém em Brasília? Não, eu já tinha um namoradinho em Brasília, né, Olha gente? só. Então, assim, unindo o útil ao agradável, né? Eu queria fazer urbanismo, São Paulo, primeiro lugar, mas Brasília não perdi em nada, muito bom, né? Então, claro. E Mônica, me tira uma dúvida, você é a única que não nasceu em Brasília. Dos 4 que estão aqui, você é a única que não nasceu em Brasília. Como é que foi essa visão sua? Quando você chega na capital do país, qual que é a sua percepção da obra, do lugar, das pessoas com as quais você teve que conviver aqui dentro? Então, enquanto a cidade, obra arquitetônica, maravilhosa, né, gente? Então, assim, a gente estuda Brasília na universidade e você ver ela... Poder tocar em tudo, poder estar vivenciando, é uma coisa maravilhosa. Mas eu sempre brinco que Brasília é uma grande cidade de interior. Então, assim, eu me sinto muito à vontade em Brasília. Sim. Eu estou há 30 anos em Brasília. Inclusive, esse ano eu também faço 30 anos de formada. Então, assim, Brasília é minha segunda casa, Brasília me acolheu. Eu acho, assim, as pessoas em Brasília são muito acolhedoras, claro, assim como os baianos, né? Então, assim, eu não tive nenhum problema, muito pelo contrário, vim, óbvio, por conta do urbanismo, mas já tinha um namorado, terminei, continuei, aí o meu ex-marido era de São Paulo, eu trouxe para Brasília,
me separei, aí comecei a namorar com um baiano, levei para Brasília, ou seja, Brasília, de fato, quem mora, né? Quem conhece, é difícil, né? E é difícil tirar Brasília de dentro da gente, né? Depois que você mora em Brasília durante algum período. E aí, Isabel, você veio para essa área da arquitetura, se descobriu como arquiteta. E como foi esse caminho a partir de então? Você nunca mais olhou para a área de direito? Na verdade, assim, eu fui até o final para honrar o dinheiro investido pelo meu pai e minha mãe. Então você se formou em direito? Me formei. Legal, cara. Me formei. Ixi, eu não. Você não honrou o dinheiro do papai. Eu fiz isso não. Não, mas enfim, mas brincadeiras à parte, enfim... Tem lá um álbum de fotografia do direito, depois eu posso mostrar para vocês. Você tem um diploma? Tem que mandar o diploma, hein? Olha, mas se você for ver, na verdade, ela continuou gastando dinheiro do pai dela. Também, é verdade. Tem se você for ver esse lado... Olha, tem muita história pra contar. Não, pra gente, o que foi? Não, o que a Mônica tá falando é porque eu podia ter interrompido e não gastado o dinheiro sim, até o final. Não fala não, gente. Eu fiz quase 10 anos de CEUB. Eu tava desesperado pra sair daquele lugar. Foram 3 anos de direito, depois eu fiz tipo em 6 anos a faculdade de arquitetura, porque eu queria trabalhar, então eu tava agoniado, pegava menos matéria. Mas você sabe, você tá falando aí, e eu, literalmente, como eu fui fazendo a arquitetura devagar, porque quando eu decidi e passei no vestibular, eu tinha que focar para terminar o direito, porque eu tinha colocado isso na minha cabeça. Então, eu não podia pegar todas as disciplinas da arquitetura. Correto. Então, eu brinco que eu quase fui jubilada da UNB, porque você é jubilado com 10 anos, né, de UNB, e eu formei com 9. Marca. Eu não sabia que a gente ia ver o tempo de faculdade. Gente, eu acho que nós somos uma gêmea. Meu Deus. Tá vendo? Mas, enfim, consegui formar e estamos aí até hoje, né? Assim, na verdade, a gente começa a trabalhar com arquitetura antes de formar, né? Como o Arnaldo mesmo está falando. Sim. E comigo não foi diferente. Então, eu formei grávida da minha primeira filha, já tinha casado. Que coisa. Né? Eu formei em 95, grávida da Carol. E aí eu falava assim, gente, o que eu vou fazer com os meus clientes? Porque eu já estava atendendo. Eu vou ter um bebê. E aí eu chamei uma amiga minha do curso de arquitetura para ser minha sócia, e nós fomos sócia durante um período, e foi super bom, porque é aquela história, né? Mãe, arquiteta, a gente tem que se dividir. E, enfim. E como é que foi a chegada da Carol para você? Bom, histórias, né? Eu namoro meu marido desde que eu tinha 15 anos. Ou seja... Para quem não sabia. Para quem não sabia. Ou seja, né? Ele me enrolou durante bastante tempo. Você sabe que eu tô enrolando até hoje, né? Vai fazer 22 anos que eu tô com a Aline e a gente não se casou. Aí, Aline. Aí, Aline, fica a dica aí, ó. Ou já desistiu. Não, mas eu digo que ela tá me enrolando. Ah, é? Ela não quer casar. Eu falei, não. Então nós vamos pegar no pé dela. Dizem que tem mais direitos os não casados do que os casados, né? Então, porque o casado você coloca no contrato. Ela tá no lucro. Pois é, tá vendo? Não, e quando eu conheci eu não tinha nada, então hoje ela tem tudo. Se eu tiver alguma coisa, é dela. Dela ou dos meninos. E aí, ou seja, essa questão, a mudança, quando você tá finalizando a arquitetura, já trabalhando, e aí vem uma filha. E com um marido que ainda não tinha te assumido ainda, como tava te enrolando ainda. Não. Ele tava casado. Nessa época a gente já era casado. Não, a gente casou. Na verdade, sim, nós namoramos 11 anos e, enfim, entre idas e vindas, ele finalmente me pediu em casamento. Que coisa boa. E nós casamos. Olha que engraçado. Eu ia casar no dia 26 de maio. E já estava tudo organizado, era um casamento relativamente pequeno e tal. Mas no dia 20 de maio, meu pai sofreu um acidente na fazenda e fraturou 13 costelas. Não. Ou seja, casamento cancelado. Dizem os amigos do Beto que ele pagou o boi
Pra espremer o papai. Não vai dar pra casar, vamos adiar um pouquinho mais. Mas enfim, foi um acidente horroroso com um touro mocho na fazenda. Olha ainda aí. bem. Foi você que fez o... Não, provavelmente não. Nessa época eu ainda não trabalhava com isso. Mas enfim, graças a Deus era mocho, porque o papai sobreviveu, né? E aí ele falava assim, filha, assim que eu conseguir levantar e respirar, a gente vai te casar. Meu Deus. E aí a gente casou em julho. Olha, 2 meses praticamente. Em agosto eu tava grávida. Que coisa. Tava esperando só Tava a assinatura do papo da papelada. Assinou o documento e falou, não, agora pode ser. Agora pode vir, Carol. E é tão bacana também falar, porque a gente ouve muito, né, sócio, a relação da Bel e da Carol. Eu diria que é como se fosse a relação minha e da minha mãe. São almas gêmeas, né, Bel? Você e a Carol, São com muito certeza. próximas, né? Você Não, tinha e- quantos anos de idade quando a Carol nasceu? 27. 27. E a coincidência é a seguinte, eu sou do dia 2 de maio, 2/5 de 69. A Carol é do dia 20 de maio de 96. Inverte só... A data, né? O número ali, 02 e 20. A minha irmã é do dia 20 de maio, de 79. Ah, que legal. Taurina. É isso aí. Então somos Somos. 3, eu também sou taurina. Você é de que dia? 29 de abril. 29 de abril. Ixi, eu fez sou aniversário ariano. há pouco tempo, não foi? Eu sou ariano, meu aniversário é semana que Tá vem, chegando. 40 anos. 40! Caramba, hein? Olha só. Mas assim, eu não entendo de signo, mas tem alguma coisa diferente, não? Das mulheres bravas? Das mulheres. Então, na verdade, cada signo tem um pouquinho de uma característica mais específica. Enfim, o povo diz essa coisa de ascendente, de não sei o quê. Mas eu sou ariano, então se você conhecer um ariano, você com certeza vai lembrar dele. Agora, quando você pega e fala, por exemplo, pô, você convive com 2 taurinas. E eu sei que, assim, não são... O gênio, às vezes, por exemplo, a porrada, quando vem, ela vem seca. Como é A porrada isso do dentro touro? do A porrada do touro? Exatamente. Ô, Porque gente, eu acho que eu sou mais touro nesse quesito. Você também se encaixa nesse touro aí? É porque chegou a hora que o seu ascendente é mais... Forte, né? mais forte, né? O meu ascendente é em câncer, então eu sou muito família... sou forte também, viu, gente? Quando eu quero, né? Sou bem determinada, corro atrás, vou fazer. Mas aí tem aquele lado canceriano, né, que dá aquela coisa da legal. família. Eu sou leonino. A gente vivia agarrando de tapa em casa. leonino. Era terrível. Era bom. Minha irmã, quando a gente não estava fazendo nada, ela arrumava um jeito de provocar. Então era bem legal, bem divertido. Nossa infância. Foi lembro- intenso. Eu lembro uma vez que a gente estava discutindo por alguma coisa, comida, né? Porque criança sempre discute por comida. E eu me lembro, cara, que eu fui buscar alguma coisa no prato dela que ela tinha pego do meu. Quando eu coloquei a mão, ela enfiou o garfo na minha mão. Nossa Então ela conta essa história até hoje. Albert, te amo, entendeu? Mas vamos lá, vamos deixar isso pra depois. Gente boa, Só hein? pra servir de consolo um pouco pra você, eu acho que assim, irmãos tem um pouquinho isso. Sim, claro. Eu tenho uma história que eu brinco, né? Meus irmãos, né? Hoje eles pedem desculpa, perdão, e aí me abraçam, fazem tudo, porque eu era caçula. E eles dois, a diferença deles dois é de 10 meses um pro outro. Então Olha, eles ficam os casos gêmeos. Exatamente, entrar no colégio junto e tudo mais. Então, eles botavam pimenta no meu prato e pimenta no meu copo. Que Então, beleza, hein? pensa que coisa boa, né? Irmão. É isso Coisas aí. de irmão. É isso Mas aí. deu certo que você gosta de pimenta, né? Adoro pimenta. Mas na época que eu era pequenininha, Eu não gostava, não era. Era muita maldade. Era né? maldade. Era muita maldade. É. Arnaldo, mas quando você resolve sair do direito, porque assim, tua mãe é advogada. Pois é. Mas Quando você resolveu sair do direito depois de 3 anos, como é que foi isso? Então, eu trabalhei durante 2 anos e meio no escritório tributário. Então, ou seja, um escritório pesado. O que eu fazia Foi aí era que você Suprema pegou trauma Corte. e falou, não, tem que... Você sabe por que eu não gostei do curso? Do curso e da profissão, da prática profissional. Porque acho que você precisa vivenciar um pouco. Eu trabalhei Claro. 6 meses, no primeiro semestre, trabalhei 6 meses num fórum de Samambaia, fazendo triagem ali dos atendimentos que chegavam. E depois eu entrei nesse escritório de advocacia. E o que me desagradou da profissão? É uma profissão que você vive à base do favor.
Você vive tendo que conseguir uma audiência, de ser ouvido. Então, ou seja, aquilo ali já começou a me dar um... Como assim? Para fazer o meu trabalho, eu preciso da boa vontade do outro. Então, isso foi me desanimando muito. E foi um desafio, porque na minha família, né, ninguém praticamente nenhum arquiteto. Eu sou o primeiro neto da minha avó que formou em arquitetura. Isso considerando parte de mãe. Isso considerando parte de mãe. Por pai você tinha 2. Por parte de pai eu tinha o meu tio, né? Mas enfim, uma família longe, enfim, um pouco mais distante. A família da minha mãe é muito mais próxima da gente, de mim, inclusive. E então eu tinha que abrir caminho sozinho. E o que eu senti? Como eu já tinha feito 3 anos de direito, a minha sensação é que eu precisava correr atrás dos 3 anos que eu perdi. Então eu já queria começar a trabalhar, eu queria começar a projetar. Quando eu estava no meu 2º semestre, finalzinho do 2º semestre, minha irmã mais velha comprou um apartamento, falou assim, me entregou a chave, doida ela hoje. Hoje eu falo, mas na época eu achei o máximo, mas eu achei ela doida. Ela me entregou a chave e falou assim, é seu, irmão, você faz dele o que você quiser. Eu falei, não, você tá de sacanagem, que é verdade. No meu 3º semestre da faculdade, fui fazendo o projeto desse apartamento e eu só sabia fazer projeto naqueles papel vegetal. Sim. Então, enfim, só sabia desenhar à mão, nunca tinha nem entrado no AutoCAD. Então eu abri toda a planta à mão, desenhei a planta e era eu fazendo aula de AutoCAD junto com a planta da minha irmã. Sim. Então eu tinha curiosidade, acho que a Denise nem sabe disso, vou contar agora, vai que ela escuta aí ou alguém conta pra ela. Eu tinha uma amiga que trabalhava no escritório da Denise Zuba. E aí eu falei, Jéssica, por favor, me manda aí um detalhamento de banheiro e um detalhamento de cozinha, pra eu saber o que faz com o detalhamento de banheiro, como é que se faz isso? Então o meu primeiro detalhamento foi literalmente copiando a forma que era feito um detalhamento pronto, né? Enfim, da Denise. Ela vai saber agora. Olha, essa nem a gente sabia, né, Bel? Ela vai saber agora. Eu lembro que teve um dia que o pessoal que estava fazendo a obra, a gente contratou uma empresa de engenharia, eles falaram assim, Arnaldo, eu preciso de uma planta de forro. Gente, o que é uma planta de forro? Como faz uma planta de forro? Então eu ia para os meus amigos que estavam um pouco mais avançados no curso para entender o que eu ia precisar fazer. Foi assim, meu primeiro projeto. Que maravilha. E saiu, né? Saiu esse apartamento, depois ele foi vendido, eu fiz um... Sua irmã não passou uns 3 anos sem falar contigo, não? Não, o apartamento ficou bacana, ela amava ele. Era para de 3 quartos nas Açu, a gente fez um quarto só. Então eu fiz um banheirão grande para ela, um closet, aumentei a sala. Ficou legal, depois ele foi vendido para uma pessoa que virou nossa cliente depois. Que massa. E quando você começou nessa parte de arquitetura, você também tinha uma irmã que trabalhava junto contigo. Ah, verdade. Nossa, a Dani, caramba. Você conheceu a Dani. Você conheceu a Dani. Conheci a Dani. Então, você sabe como que começou a minha história com a Dani? A gente... A Dani é engenheira. A Dani é engenheira civil. E o que eu fiz? Na época, eu tava doido... Lá pro 5º semestre da faculdade, eu tava doido pra fazer uma amostra de decoração, achava aquilo tão luxuoso, chique. E aí, o que eu fiz? Eu falei, Dani, vai ter... Eu era amigo do André Alf, e aí eu falei, Dani, vai ter a abertura da mostra Morar Mais. Você vai comigo pra gente poder... Você olhar, só pra me acompanhar, né? Enfim, junto. Aí ela falou, vou. Então a gente foi lá no dia de abertura da casa pra escolher os espaços, e eu queria muito fazer o quarto de bebê. Eu falei, Dani, você faz comigo o quarto de bebê? Ela... Faço. Noção zero de nada profissional, né? Ou seja, faço. Tá, mas a gente tinha que botar um cartão com o nosso nome. E aí, como é que eu ia fazer isso? Aí eu, Dani, nós vamos ser estúdio AD, de Arnaldo e Daniele. Então nós botamos estúdio AD, fizemos o cartão, fizemos uma logo correndo. E aí fizemos a amostra. E surgiu o cliente. E eu falei, Dani, o que nós vamos fazer? E agora, né? Surgiu uma casa. Como é que eu vou fazer o projeto de uma casa? Tô no 5º semestre. E eu fiz o projeto da casa. Então, muito da minha vida eu fui aprendendo, olhando como as pessoas faziam. Então, eu acostumei ao longo da faculdade, eu estava voltando para casa e aí eu via uma casa sendo construída do Nardim. Eu falei, eu vou entrar. E eu entrava. Eu entrava na casa, eu caminhava a casa inteira, eu olhava todos os detalhes de acabamento, de encaixe. Eu sabia como todos os arquitetos da cidade trabalhavam. Agora a gente entende, porque assim, até o banheiro você pegou da Denise, então, ou seja, o que mais você fez? Então, eu estudo tudo e todo mundo. Eu vim aqui para São Paulo na época da faculdade e eu andava nessas ruas dos Jardins, ali, Jardim Europa, sim, e eu entrava nas casas. Eu vi uma placa assim, Jacobsen. Eu entrava, olhava tudo para ver como é que era o detalhe de acabamento. Então isso para mim era uma forma de aprender. Claro. Então eu fazia demais. Você já foi fazer laboratório? Exatamente, exatamente. Que legal.
E você, Mônica, como é que foi essa questão de entrar na arquitetura em Brasília já? Então, na verdade, quando eu cheguei em Brasília, lembra que o meu objetivo era o urbanismo. Urbanismo. Né? Era o namorado também, que eu soube agora, eu não sabia. Tá vendo? Vou agradecer. Mas, enfim, o namorado passou, né? E aí, a ideia era vir fazer pós-graduação, né? Não era trabalhar, então era fazer pós-graduação. A universidade estava em greve, um amigo meu que estava fazendo algumas obras para Débora Pinheiro falou, vamos trabalhar? Me apresentou, comecei a trabalhar com a Débora, acompanhando as obras. Né? Então, assim, foi muito bacana. Quando surgiu a Secretaria de Obras, que eu fui para o urbanismo propriamente, quer dizer, não foi para o urbanismo, mas lá eu tive mais acesso ao urbanismo. Passei 3 anos na Secretaria de Obras, eu era assessora do secretário de Obras, e aí tinha a pontezinha do IPDF, mas já lá eu me desanimei com o urbanismo, já vi que não era para mim, que eu não queria, e comecei a fazer, antes de sair da Secretaria de Obras, fazer alguns projetos com a Ana Maria Aschi. Olha, que legal. Arquiteta, a Ana, nós fizemos algumas coisas juntas e tudo, e aí depois montei o meu escritório, Mônica Pinto. Agora, me diga uma coisa, você falou que veio também com a questão da arte na sua juventude. A arte saiu de você? Não, eu acho que não, né? Tanto é que eu fico assim... Mas depois disso você nunca mais dançou? Ah, você tá falando da arte do balé, do né? Balé, porque eu também gostava muito de pintar. Uma coisa é desenvolver a arte através da arquitetura, que isso você continua até hoje. Mas você também dançava balé e tal, inclusive falou sobre essa questão de dançar fora, que era um sonho e tal. Isso saiu de você? Saiu. Ou continua aí? Não, saiu. Eu sou uma pessoa que eu sou muito... dedicada. Sim. Tudo que eu faço, eu quero fazer bem feito. Correto. E o balé, eu cheguei no nível que ou era me dedicar total, ou já não cabia mais. Eu era a mais nova do corpo de baile de Itabuna. Então, todas as meninas no 3º ano já iam para Salvador fazer o 3º ano para poder fazer vestibular. Claro. Então, eu ainda fiquei em Itabuna e tinha que ir para Salvador para fazer os testes, porque mesmo lá a gente fazia teste para a Royal Academy de Londres. Olha. Eu fiquei faltando só 2 níveis para me formar pela Royal Academy de Londres, né? Então, comecei a dar aula de balé com 16 anos de idade. Então, para eu continuar, eu tinha que me dedicar muito. Não era mais fazer aulinha de balé. Era treinar 4, 5 horas por dia. Ela ainda abre a perna e vai até o chão, que você não acredita. É mesmo? Não, você tem que demonstrar isso depois pra gente. Deixa acabar aí. Não, essa saia não dá, que essa saia vai rasgar. Há pouco tempo, nós temos 2 episódios. Nós estávamos no Chile. E aí tava sentada lá para tirar uma foto, Eliene, né, que é uma fofa, querida, toda blogueira. Eu tava sentadinha assim, ela, não, amiga, tá muito básica, se abre. Aí eu peguei e fiz o espacato, ela... Como assim? Aí ela fotografou, filmou, a Isabela... Então, mas foi assim... Né? Aí nós estávamos em Milão ano retrasado, não foi, Bel? E aí Valéria, não, mas você deu uma aquecidinha. Eu falei, não, aqueci nada, quer ver? Aí eu na frente da Doimo... Ela abre a perna. Na frente da Doimo eu estalei, né? Fiz espacato. Não recomendo, não pode, tem que aquecer, como professora, né, que fui muito tempo atrás, tem que aquecer, mas de fato eu tenho uma... Na minha juventude a gente fazia taekwondo. E o taekwondo tem essa questão da abertura e tal, não sei o que, do espacato. E assim, cara, eu nunca consegui fazer aquilo. O meu irmão, é 1 ano mais novo que eu. A gente colocava ele com as pernas abertas em cima de uma cadeira. A gente suspendia a perna dele, ele ficava negativo. Fiz muito eu falei, isso. Que isso, cara? Fiz muito isso. Eu pegava de um lado, o professor pegava do outro e levantava ele, aí ele ficava com aquele ângulo negativo. Eu falei, Gente, eu não devo fazer nem 45 graus. Eu não consigo descer nada. E é interessante, né, que quando eu falo isso, você fala, mas você tem as juntas frouxas. Não tenho, nem um pouco. Isso mais uma vez, dedicação, treino, não tinha essa abertura. E o corpo permanece ainda com essa memória, né? O músculo tem memória, músculo né? Continua. Então, é nesse caminho aí.
Mais alguém que teve esse lado artístico aí na juventude, né? A Bel fez balé também, né, Bel? Eu fiz balé também, mas nunca quis ser profissional, vamos dizer assim. Mas A dona Dionei que mandava você ir. Não, você que pediu. Eu sempre adorei balé, sempre adorei. E eu fiz balé até eu, na verdade, já namorava com o Roberto quando eu parei de dançar. Nossa, eu nunca soube disso. Ele foi a várias apresentações no Teatro Nacional. Que massa, Meu né? Deus, não sabia não. Tá vendo? A gente vai se conhecendo aqui. E depois que você entra para esse ramo da arquitetura, você se descobre como arquiteta, levou um tempo para você realmente abraçar essa ideia da arquitetura. E aí você nunca mais parou. Não. Mas como foi esse lado profissional, se descobrir como uma profissional de arquitetura? Assim, é engraçado, né? Porque, enfim, eu acho que as coisas vão acontecendo. Então, assim, o Arnaldo é curioso, né? Eu nunca fui muito curiosa. Assim, eu fui fazendo, então eu fui aprendendo literalmente fazendo, né? E aí então é isso, você pegava o banheiro e aí você ia, enfim, trabalhando isso, né? Tem sempre uns clientes doidos que contratam uns arquitetos recém-formados e é bacana, né? Porque estimula o recém-formado a realmente se desenvolver. O meu segundo projeto foi um escritório de advocacia. Gente, eu projetei uma mesa de trabalho, só que a gaveta era tão curtinha que não cabia um papel A4 dentro. Quando o cliente me ligou e falou assim, Arnaldo, vem cá, tudo de embuia. Botei embuia dos pés à cabeça, achava aquilo lindo. E não cabia uma folha de papel dentro. Ou seja, você vai errar demais. Eu errei demais na minha vida. Nossa senhora. Claro. Gente, eu fiz engenharia. Eu comecei a fazer engenharia, não me formei em engenharia mecatrônica, mas na época a gente também fazia desenho de projeto à mão, porque você também tinha que desenhar objetos mecânicos, uma engrenagem, então tudo tinha que ser feito nesse caminho. Então, você desenhava em prancheta também. Então, eu me acostumei a trabalhar com prancheta. Até hoje eu adoro fazer desenho. Quando a gente tô explicando isso para alguém, para um cliente, alguma coisa, eu tô desenhando. Todo mundo comprou uma prancheta, né? Minha prancheta servia para nada. Não. Porque você comprou aquele trambolho daquela prancheta, no segundo semestre você aprendeu AutoCAD e acabou. Não usa mais a prancheta. E é engraçado, porque na verdade, assim, eu não sei como são em outras faculdades, mas assim, eu brinco que a UNB prepara a gente para fazer projetos de aeroportos, de coisas muito grandes. Ela não te prepara para fazer o projeto de casa, a coisa o básico, pequena. Dia a dia, o que acontece. Então, assim, eu sabia projetar coisas grandes, mas eu não sabia mexer com coisas pequenas. Hoje a gente ensina muito bem nosso time a projetar coisas pequenas, porque a gente sabe a diferença que faz. Então, assim, é óbvio que tem várias disciplinas na UNB, etc, mas, assim, de fato, eu aprendi arquitetura também fazendo estágio e na prática, na vivência do dia a dia. Você foi estagiária do Durmar, não foi? Durmar Martins e da Jesus amado, me surgiu. Fugiu o nome? Então, eu fui estagiário da Larissa Dias e fui estagiário da Silvana Andrade. Mas a Silvaninha era assim, ela não tinha escritório físico, eu ia lá no Casa Parque e tinha um estúdio Casa Parque. Então eu encontrava com ela no estúdio Casa Parque, ela me passava todos os desenhos à mão, eu levava pra casa, marcava de medir o apartamento, eu que fazia a medição sozinho, passava, digitalizava, e aí fazia em 2D o projeto dela. E aí ela mostrava pro cliente. Quando o cliente aprovava, quando a gente botava hatch colorido, né? Aí quando a cliente dela aprovava, eu detalhava e entregava. Então ela me dava uma porcentagem do projeto pra fazer isso. Desde lá de trás. Olha aí, tá vendo? A gente vai se descobrindo, né, ao longo desse caminho. Exatamente. E aí, olha só, Brasília, uma grande cidade de interior. Uma grande cidade de interior. E aí me diz uma coisa, uma pergunta que eu acho que a maioria das pessoas que ainda não conhecem vocês me fazem ou já fizeram em algum momento para vocês também. Da onde surgiu Mai? Eita! E aí, Bel, você fala? Quem vai falar? Na verdade, cada um tinha seu escritório independente, claro. Né? E eu... meu escritório era na Asa Norte, naquele Centro Empresarial Norte. E eu, nessa época, já tinha
mudado para o Lago, e para mim aquilo ali ficava longe demais, eu pegava trânsito, eu estava agoniada, e eu já estava pensando em sair de lá e procurando coisas ali pelo Lago para melhorar o meu dia a dia, porque na verdade eu, obviamente, na época já tinha a Carol e a Mariana. Sim. E essa rotina de mãe também é uma rotina complicada, assim, porque preferencialmente a gente deve almoçar em casa com os meninos, aquela coisa toda, né? E então eu queria melhorar isso e o meu escritório não estava permitindo. E aí aconteceu da gente participar de era uma exposição no CCBB, que eles chamaram os arquitetos. E aí fomos vários arquitetos e tava eu, Mônica e Andréia, e a gente eu comentei isso. Aí a Mônica falou, por que você não vem trabalhar comigo? Eu tenho espaço, trabalhar, né? Dividir ambiente. Corporativo, exatamente. Um espaço compartilhado. Por que você não vem aqui? É bem pertinho, é aqui do lado, e vai ficar perto da sua casa. Eu falei, Já era um conceito de coworking, né? Tava começando. Começando essa ideia de coworking. Era assim. E foi exatamente essa a nossa ideia, né? Quando eu chamei a Bel, aí a André olhou pra mim e falou assim, como assim? Tu vai chamar a Bel na minha frente, não vai me chamar? Eu falei, amiga, mas você tem um escritório lindo na casa dela, né? A casa dela tinha um escritório maravilhoso e tal, mas a mãe dela tinha falecido há pouco tempo. E ela queria também que o pai dela ficasse mais livre de poder vender a casa, enfim. Sim. E aí começou, né, Bel, a nossa Mai com um A só. Então, assim, a Mai começou como Mônica, a Andréia e a Isabel. E aí, na nossa primeira viagem, nós já tínhamos feito o projeto, eu, Bel e a Andréia, com 4 salas. Porque a Mai, na verdade, é no prédio onde eu tenho academia, né? Era uma outra fase da minha vida do atleta, né? Do squash. Então, eu tinha esse espaço. E aí, nós fizemos um projeto já pensando, não era cowork, mas era... cada um com seu escritório dentro de um único espaço. Dividindo apenas o espaço. Apenas o espaço. E como a nossa área da frente era grande, né, Bel? A gente até tinha feito o projeto inicialmente com 3 salas, mas as salas ficaram muito grandes. A gente falou, vamos fazer 4 salas, porque fica para o arquiteto que não tem um escritório, pode ir para lá, atender alguém lá. E assim nós fizemos o projeto. Arnaldo, inclusive, herdou uma sala com a cor que ele não gosta muito, não vamos falar sobre isso. Quando eu cheguei, aí foi assim, a gente foi para Milão. No ano seguinte, elas já eram, inclusive, sócias, já tinham feito o ambiente da Casa Cor. Juntas, esse ambiente da Casa Cor também tem polêmica. Pois é, tinham feito o ambiente da Casa Cor. E eu patrocinei todo o ambiente delas de revestimento pela Dom Gabriel, porque eu tinha a loja. Na época você estava com o Binho, né? Exatamente. E aí... elas pegaram, depois que desmontaram o ambiente da Casa Cor, elas montaram todo o produto no escritório. Então, o piso flutuante foi o que dei, os revestimentos de parede, da Castelato, os revestimentos de madeira, que tem até hoje na recepção do nosso escritório. Eu que dei pra imaginar, eu doei pra elas, nem sabia que seria sócio. Tá vendo? E aí, no ano seguinte, a gente foi pra Milão. E em Milão, andando junto, todo mundo, elas, momento Maia. Aí elas iam bater uma foto às 3, né? Aí eu falei, deixa eu entrar nesse momento Maia. Aí eu entrei como um quarto, assim, acho que deu um estralo na cabeça dela, falou, vamos chamar esse menino? Vamos chamar essa criança? Tenho que te dizer que foi a minha ideia. Foi sua, então. Eu falei, eu tive uma ideia ótima. Você acha? As meninas, ele não vai querer, né? Já tem um escritório também na casa. Já da casa da minha mãe, doido pra sair de casa do escritório. Mas eu tive no escritório. A gente não sabia, né? Porque o que a gente sabe é que, tipo assim, nossa, ele tá super bem no escritório dele e tudo mais. Aí eu falei, Arnaldo, vamos almoçar? Eu já tinha conversado com as meninas, né? As meninas, não sei. Eu falei, vamos marcar um almoço com o Arnaldo? Vamos perguntar, né? Claro. Aí o Arnaldo, o que você acha? Ele, não acredito, minha mãe tá me expulsando de casa. Lembra que você falou essa frase? Meu filho, não dá aqui, seus clientes entrando, os cachorros latindo atrás da canela deles, não dá certo. Não tá legal isso, sai daqui. Então eu costumo brincar que foi muito conectado, sabe? Essa coisa da Mai, né? A gente fala muita gente fala o Mai, mas é a Mai, tá? A Mai. A gente resolveu sair do escritório de arquitetura para a empresa. Então, a empresa tem metodologia, organização, processo, procedimento. A Mai. Tem até uma persona, tem um nome, tá? Legal, né? Que legal. Então, foi assim, a nossa história começou. Aí eu aceitei e mudei pro escritório.
E aí, depois de um tempo, a gente resolveu que não seria mais um coworking. E sim que seria um escritório junto. Ou seja, todos os projetos que chegassem para mim, necessariamente eu precisava dividir com todas. E a Andréia não se adaptou, enfim, lá no início, lá no passado. Então ela ficou pouquinho tempo e aí seguiu carreira solo. E aí nós estamos até hoje, tem 12 anos. Mas vocês permanecem com um A duplo. Porque a gente falou assim, já era um A só. Aí depois que eu entrei, viraram 2 As. Aí muda site, faz tudo, arruma papel. Aí o quê? Aí eu falei, nós não vamos mudar o MAI, vai ficar 2 As mesmo. A gente diz que o Arnaldo é vezes 2 aqui, ou é o arquiteto associado, sei lá. Então tem toda uma parte filosófica. Aí cada um cria a sua história. O A, né? O outro A é uma abertura. Né? É uma forma que a gente... subentendido de várias E hoje nós realmente temos uma outra sócia minoritária, que é a Débora. Então ela entrou no outro A. Associados, exatamente. Então segue mais. Muito feliz de saber da Débora também. Ela tá com um tempinho já, né? Já. A Débora tem uma trajetória muito bacana na MAI, porque ela entrou como estagiária, como arquiteta, foi coordenadora, continua a nossa coordenadora, mas como coordenadora a gente já falou, opa, vamos pegar a Débora, vai ser nossa sócia. Legal, então a trajetória é bem bacana. Eu quase mandei a menina embora, você acredita? Sério? Nossa senhora, teve uma situação que foi engraçada, que a gente precisava fazer uma mostra do artefato, e chegou naquele dia de limpar o ambiente para as fotos e tal, e aí eu falei, gente, eu preciso de ajuda para ir na Casa Cor, ou na mostra artefato limpar. E a gente tinha feito toda de bloco de cerâmico, bloco de tijolo mesmo. Tijolo vazado. Aquele tijolo vazado. A gente fez o nosso ambiente todo assim. Então, literalmente, você tinha que limpar dentro daquilo, enfim. Aí a Débora botou, tipo, acho que as amigas dela estavam brincando com ela num grupo particular, e aí ela botou sem querer no grupo do escritório. Eu não sou obrigada a ficar limpando tijolo. Aí eu falei, o quê? Essa estagiária tá pensando o quê? Que vai botar isso no grupo do meu escritório? Rapaz, eu quase mandei a Débora embora. Ou seja, ainda bem que eu mandei. O anjo da guarda soprou aqui, ó. Não segura, não, né? segura. Não. E é uma querida, é uma pessoa que é bem bacana no escritório. Que legal. É isso. E você sabe que uma curiosidade nossa que eu gosto muito de falar, e aí já que a gente tá aqui no momento desnudo, a gente já tem alguns anos que a gente faz terapia em grupo, nós três. Terapia de sócios. E agora a Débora também entra. Então, a Débora não entrou ainda não, mas ela tá quase pedindo pra ir. Eu acho que a gente vai ter que levar a Débora já. Fazer o quê? Terapia de casal? É como se fosse terapia de casal, mas é em grupo. De sócios. E como funciona? É muito bacana. Cara, a gente fala tudo. Então hoje a gente tem liberdade de falar qualquer coisa. Aquela atitude sua que você fez assim, que a gente tava com aquele cliente, aquilo me incomodou. E a gente, em vários momentos, então, quando a gente começou aqui o podcast, você falou, fale de você. Porque em vários momentos a gente está na terapia e a gente precisa apontar os nossos defeitos ou os defeitos do outro. O que o outro pode melhorar? O que o outro pode fazer? Então a gente consegue ver o nosso crescimento ao longo desses anos. Mas isso é fantástico. Eu acho que quando você... Todo mundo devia fazer isso. Mas essa relação, até mesmo como empresários, como pessoas que querem crescer, eu acho que a gente precisa olhar para dentro de si. Porque muitas das vezes você olha pro outro, você enxerga no outro. E assim, cara, desculpa, mas o outro não vai mudar. Ele pode tentar melhorar, mas o outro não vai mudar. Isso acontece na relação pessoal, relação de casal, né? E eu acho que é muito, muito proveitoso. Legal. Parabéns para vocês que estão fazendo esse trabalho aí. E aí, assim, falando aqui, a gente está em São Paulo, num momento interessante também do mercado corporativo, mercado de construção civil. O podcast tem também essa pegada. E vocês também misturam essa questão, porque assim, vocês começaram numa feira. Numa feira de arquitetura que estava em Milão. Qual a importância desses espaços, desses eventos para vocês? Olha, eu acho que hoje o mais interessante é diferente de quando eu era estagiário ou quando eu era aluno e eu vinha, o arquiteto recém-formado, que eu vinha para cá e o meu objetivo era catar catálogo. Eu queria catálogo, eu queria amostra, eu queria ter material, eu queria saber o que era lançamento, o que era novidade. E hoje a gente conversando, saindo da feira, eu falei, Mônica, olha ali, ó. A Mônica falou, aquela pessoa com a mala ali. Eu falei, nossa, eu saía com a sacola e os ombros pesados, doendo, cheio de dor nas costas. E o problema é você voltar pra casa com aquilo dentro do avião. Nossa senhora, é o caos. Na verdade, esse é o menor, né? O problema é a feira inteira, você carrega aquilo. Anda naquela feira. Então, hoje eu vi até locker, que você pode alugar o locker pra guardar as coisas. Claro. E o povo andava com as bolsinhas. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, eu andei com tanta bolsinha dessa, não quero mais nada disso. Então, hoje, quando você vai pra uma feira, você tem outros objetivos. Claro que eu quero ver os lançamentos, mas eu quero fazer networking.
Eu quero estar ali em contato com um fornecedor, com um lojista, eu quero ver se eu posso abrir a porta de alguma maneira que seja comercial. Então, quando a gente vai para uma feira dessa, o objetivo é muito maior do que só ver os lançamentos. Sim. Ele é network. E muitas vezes trazer coisas novas para os nossos clientes que não tem em Brasília. Então, é o momento onde a gente faz a conexão com os fornecedores para que a gente consiga. Primeiro passo, né, que a gente brinca sempre no escritório, né, Arnaldo? O nosso cliente tem que ter melhor preço. Você sabe, porque como fornecedor eu sempre briguei com você sobre isso, né? Sim, porque eu sou a que cuido desse relacionamento com os fornecedores. Claro. Então eu brinco, gente, eu tô fazendo 10 casas com você. Então meu cliente tem que ter melhor preço do que o arquiteto que tem uma casa. Isso é verdade. Então isso é muito importante. A gente hoje tem um departamento de orçamento dentro da MAI justamente para buscar o quê? Que o nosso, garantir, na verdade, que o nosso cliente tenha o melhor preço. Então, estar presente nessas feiras Lembrando trazer isso, coisas né? novas. Não é só a questão do melhor preço com a qualidade. Claro. O melhor preço, normalmente, é o mais caro. Né? Quer dizer, o melhor preço, produto, quando não tem qualidade, mas né? o que ele sai muito caro. A gente sempre fala o seguinte, lá na loja, quando a gente vai falar de algum projeto, a pessoa pega e fala assim, mas tá caro. Eu falo, cara, entenda uma coisa. Nem tudo que é caro é bom. Mas tudo que é bom tem um preço. E você precisa pagar por isso. Exato. Então, essa relação é muito interessante, porque quando o cliente entende esse lado, aí é outro caminho. Ele tem uma casa com qualidade, com entrega, com prazo, né? Então, isso é importante também. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente busca o melhor preço daquele produto para o nosso cliente. Perfeito. Né? Então, Perfeito. assim, e eu brinco, aliás, eu acho que todo mundo brinca sobre isso, que é o barato que sai caro, né? Então, tem que ter muito cuidado. Quando você vê uma coisa que está muito barata, e nós vimos para cá falando sobre isso, né, Bel? A coisa de quando você vê uma coisa que é muito barata, desconfie. Claro. E é por isso que também no escritório a gente deixa o cliente muito aberto, muito livre, e normalmente a gente faz pelo menos 3 orçamentos. Não, perfeito, é isso aí. Eu acho que nesse caminho você consegue entregar qualidade e, lógico, e reduzir preço para o seu cliente. Sim. É isso aí. Né? E assim, só complementando, eu acho que nessas viagens a gente sai da nossa rotina do dia a dia, então a conexão entre nós acontece e é bacana, porque às vezes a gente conversa de coisas que no dia a dia da MAI a gente não consegue conversar, né? É verdade. Eu trouxe uma lista, inclusive vim no avião criando uma lista de tudo que eu quero. Eu tenho 1 semana e meia que eu estou postando um monte de coisa no nosso grupo interno de assuntos. Então aqui eu vou tirar as 2 para resolver alguns pontos. Já viu como vai ser o jantar e o café da manhã, né? Pronto. Não, até porque também uma curiosidade que é bem bacana, a gente procura, como essa vinda para São Paulo, nós estamos os 3 juntos, sem os respectivos. Claro. Né? Para quê? Para que a gente tenha também uma imersão. Né? E aí onde vem toda a lista do Arnaldo é essa imersão. Não, e o detalhe é que é o seguinte, o tempo que vocês já têm juntos, tem alguns casos, por exemplo, que você essa relação quase que conjugal entre vocês, ela precisa existir de forma onde vocês têm um momento de sair, igual, por exemplo, normalmente você larga os filhos para trás para poder sair com o marido. E vocês hoje estão fazendo isso, né? Exatamente. Largando o escritório para trás para poder ter essa interação. Graças a Deus ele gira sozinho hoje em dia. Ela tá tudo bom, bem. né? A gente não precisa ficar desesperado. A equipe é ótima. E assim, essa hoje, quando vocês olham a Revestir em termos de qualidade, em termos de solução, ela tá no mesmo nível de uma Milão, alguma coisa, ou ainda tá aquém? Eu pergunto isso, mas porque pelo seguinte, só para vocês entenderem a relação. Hoje eu trabalho com tecnologia. Então, dentro da área de automação e tecnologia, a gente tem um nicho muito importante. Só que hoje, quando você... Vamos lá. Há 10 anos atrás, quando você tinha um lançamento, seja de um iPhone, de um equipamento eletrônico, ele levava quase 2 anos para chegar. Só que agora não. Agora é 30 dias no máximo, o equipamento está no Brasil. E essa relação Itália-Brasil, o berço ou de repente o centro hoje da decoração, da arquitetura mundial, com o centro comercial de São Paulo. Como é que está essa disparidade? Eu confesso que quando a gente compara a feira do móvel de Milão, a gente vê muito de material de acabamento quando a feira ela é voltada para banheiro. Então você tem um ano é iluminação, outro ano é banheiro. Banheiro cozinha, né? Eurocutina e Eurolute.
E então, dependendo do ano, o ano que a gente consegue, né, entender um pouquinho melhor essa coisa do pronto já, do feito, você entra nos stands, tem muita coisa projetada bonita. Quando a gente vai aqui na Expo Revestir, ela é uma feira mais do material nu, né? Ou seja, o material para ser usado ainda aplicado. Lá na Feira do Móvel de Milão a gente já tem aquilo pronto. Então acho que Milão abre a nossa cabeça, abre a cabeça do arquiteto. Para mim, todo arquiteto tinha que estar lá, mas é para ver a composição daquilo pronto. É como que eles fazem as montagens, as produções, as cores. Então isso é muito importante. Legal. Quando a gente vai aqui para Revestir, eu compararia tipo com a Cersai, que é uma feira que eu nunca fui, mas é uma feira de revestimentos que acontece fora. Aqui você já começa a ver alguma coisa diferente, você fala, tá, quem é que será que vende isso em Brasília? Hoje a gente estava na feira, a Bel falou assim, vamos perguntar ali quem é que vende isso em Brasília, porque a gente já quer saber como que a gente faz para utilizar o produto. Então, a feira é bacana para você ver os lançamentos, e quando você vê algum produto que você, né, não achou ainda alguém que venda, né, você às vezes liga pra loja de Brasília que te atende, eu fui lá, eu visitei, amei aquele stand lá, daquela marca, vai lá pra ver se você não pega aquele produto. Contando um caso disso mesmo, hoje a gente estava visitando a feira e eu estava junto com um amigo meu e a gente começou a falar sobre isso. Aí ele estava vendo revestimento porque ele é dono de uma rede de academias. E aí o que acontece? O Adriano estava andando, dando uma olhada nos revestimentos, e aí no meio do caminho a gente encontrou o Hugo da Só Reparos. Aí o Hugo pegou e falou, veja o que você precisa, me fala que eu busco para você. Claro, com certeza. E é bem interessante, eu acho que se você for, como você falou, como é que você vê hoje, né? Eu acho que hoje o Brasil tá muito forte, tem muita coisa que estamos em alguns momentos até um pouco à frente. Né, hoje nós vimos pedras belíssimas que o Brasil está botando para fora. Né, a Brasigan veio com muita pedra linda. Exemplo aqui do Rosenwood, né, gente? Sim. Todas as pedras brasileiras, né? Sim. Então, o Brasil está sendo muito queridinho lá fora, principalmente na Itália, tá? Os italianos amam os brasileiros e é incrível. Essa troca aí é desde o esporte à parte de arquitetura também. Isso é importantíssimo, né? Eu acho que tem que ter essa troca também. E como você falou, as pedras hoje brasileiras, elas estão mundialmente conhecidas. Né? Nossa, nem falei, eu e Bel fomos há 2 semanas, mais ou menos. Nós fomos no Espírito Santo só para escolher pedra. A gente foi caminhar, olhar vários... Legal. E é chocante, assim, a quantidade de diversidade de coisas que você vê. Gera uma dúvida, né? Será que isso realmente é produzido no Brasil? Cara, é chocante. E hoje em dia, depois de visitar as pedreiras... Você começa a visualizar aquilo como um bloco em 3 dimensões mesmo. O cara mostrou assim, tá vendo esse veio aqui nessa pedra? Isso aqui era um rio que passava. Então, o rio passava aqui, ele secava, aí ele ia sedimentando aqui, aí corria água de novo. Então, você fala, caramba, aqui era um rio. Aí você começa a entender como é que foi a formação daquele material. É incrível. Que legal, né? Então, quando você pensa... É chocante, eu acho. Não, foi muito bacana essa coisa, porque a gente começou a enxergar a pedra de uma outra maneira. De uma outra maneira. É totalmente diferente do que a gente enxerga no natural, né, no dia a dia. Como tudo na vida, né? Claro. Quando você conhece um pouquinho a história, olha lá, o pessoal agora está conhecendo a mais de uma outra, de um outro ângulo, né? Claro. Coisas... nossas, que apesar de ter 3 anos de terapia, aqui nós ficamos sabendo... A gente descobriu demais coisas, coisas do quadradinho. Não, e olha que a gente fala da intimidade quase sexual, assim, sabe aquela coisa bem... Olha, é assim que funciona, é quase que assim que você terapia. Tudo até a gente pra fala. saber quando a gente tá um pouco nervoso, né? Então, assim, a gente já sabia, tá acontecendo isso. Mas, enfim, então, quando você conhece, então, até o fato de você vir pra feira e você parar ali contando a história, contando como aconteceu, eu acho que você valoriza mais o produto, né? Com toda certeza. E a ideia do podcast é justamente essa. Porque o que acontece? O que eu sempre digo aqui dentro da ideia do podcast. Quando a gente sai para o ambiente de trabalho, a gente normalmente se traveste. A gente se blinda, coloca armadura, arruma cabelo, maquiagem, mas não é aquela armadura que você vai deitar. Quando você está em casa, na sua intimidade... Quando uma filha chega para te abraçar, quando o marido chega para poder te abraçar, cara, você é outra pessoa, meio que você se entrega, parece que toda aquela carga você deixa do lado de fora e fala, ufa. E é isso que a gente quer mostrar.
Porque nós somos pessoas de verdade. Não adianta chegar pra mim e falar assim, cara, o Maai, igual o Tony até fez uma brincadeira aqui, do tipo, o Maai é quase intocável, aquela coisa toda. Gente. Gente, vocês são pessoas naturais, normais, cheias de problema, que também enxergam e também enxergam as soluções. E esse é o objetivo. As pessoas que normalmente progridem na vida é exatamente aquelas que enxergam que existe um problema e busca uma solução. Sim. Exatamente. Isso, a gente é assim, nós somos incansáveis. O tempo todo eu tô buscando uma solução diferente. O que é que nós vamos fazer agora? Eu sou aquela alma inquieta dentro do escritório. E onde é que vocês querem chegar? Rapaz, nós temos muitas coisas para esse ano aí. Tem muito caminho, muita coisa nova. Eu acho a gente começou a construir e vender a casa pronta. A gente começou a desenhar mobiliária. Turnkey também? Então, é nessa modalidade, mas a gente, enfim, tá chegando a casa pronta, mas a gente não foi contratado para fazer a casa, né? A gente tá fazendo a casa para vender. Sim. O objetivo é que você venda a casa o quanto mais pronta possível, né? Claro, para ter menos modificações do cliente pós. Sim. Então, eu acho que isso é a forma que a gente encontrou de ter mais um braço no escritório. E tem alguns arquitetos que também estão fazendo isso. A gente entrevistou a Valéria Teixeira também, tá fazendo. A Valéria fez, isso. E isso é muito interessante. E se você for imaginar, eu acho que era tudo que o cliente gostaria, né? Porque às vezes o cliente chega lá, ai meu Deus, meu projeto tá maravilhoso. Se eu tivesse uma varinha de condão para ele aparecer pronto. Então, é essa a ideia, né? De o projeto tá pronto. O projeto com a assinatura da gente, com todo carinho. Ao contrário, eu acho que vem agora uma linha de casas prontas, mas que tem uma assinatura, de casas prontas que tem um cuidado, que muita gente fala, ai meu Deus, a casa pronta, eles não capricham em algumas coisas, não, muito pelo contrário. A ideia da gente é o que tem de melhor no mercado para que a gente coloque na nossa casa, para que de fato tenha a assinatura da gente. Então, quando a gente pega os parceiros para estar junto com a gente está a dedo escolhendo qual parceiro vai estar fazendo, porque a gente quer uma casa com assinatura mais. Só para escolher o terreno, eu fiquei 5 meses. Pra caçando terreno no Lago Sul pra escolher o terreno perfeito. Então, ou seja, a gente tá fazendo direitinho. E achou até porque ele é bem detalhista também, tá? Ele corre atrás e ele quer dar solução a tudo, mas ele quer perfeição, né, sócio? É isso aí, mas eu acho que quando você fala, por exemplo, do Maai, da Maai, então, vou corrigindo já. Da Maai, você precisa trabalhar com isso mesmo. Ou seja, quando você coloca o seu nome dentro dessa assinatura, precisa ter essa qualidade que vocês buscam. E a qualidade que vocês prezam, né? E eu acho que o teu cliente não quer menos do que isso. Sem dúvida. É sobre isso. Legal. Gente, eu quero agradecer imensamente vocês. muito feliz de estar contando a história de vocês. Nós estamos chegando agora no momento que a gente precisa seguir, lógico, à frente, né? O nosso caminho, ele é esse. Eu acho que a gente vem aqui, conta um pouco da história de cada um. É muito satisfatório contar a história de vocês. Já desde o início a gente pegou e falou, cara, uma hora a gente vai ter que contar da Maai, a estrutura, a história. Era para ter sido alguma coisa mais individualizada, mas calhou muito obrigado. Vemos os três, né? Os três, lógico, pacote completo, né? Então fico muito feliz com vocês, tá? É o momento de vocês agradecerem. Tem alguém, Arnaldo, que você gostaria de agradecer? Eita, alguém específico? Alguém específico, algum momento específico. Na verdade, eu queria dizer uma coisa. Diga lá. Eu queria dizer que sucesso não aceita preguiça. Então, eu brinco e tenho brincado muito na internet recente, que é com uma frasezinha que eu boto, e você tá aí deitado vendo stories, enquanto eu já tô aqui trabalhando, eu acordo cedo. Então eu deixo a frasezinha pra você. Quer crescer? Quer realmente ser alguém? Quer focar no seu trabalho? Cara, eu acordo cedo e acordo os 3 aqui, ó. A gente você acorda cedinho, 6 da manhã eu tô na academia, mas já tá todo mundo mandando mensagem, respondendo, então a gente é empenhado. Eu acho que isso faz diferença. Eu comecei a fazer isso também. Em dezembro eu peguei e falei, cara, vou andar de bicicleta. Acordei 5 horas da manhã, fui andar de bicicleta. Cara, é muito bom. Cara, eu fiz isso uns 3 dias, aí meu filho resolveu ir comigo.
Aí no quarto dia ele falou, não, papai, eu não vou. Aí eu também cansei e fui embora dormir. Mas ele acorda todos os dias às 6 horas da manhã, porque eu levo ele pra escola, então eu só preciso ajustar esse timing pra eu andar de bicicleta, voltar e acordar ele. Só eu isso adoro. que precisa, entendeu? Mas sabe que eu amo chegar na academia à noite, escuro, malhar, não tem ninguém, tá vazia e sair de dia, assim, pra trabalhar. Tá? A minha satisfação era exatamente essa, você sai escuro e vê o sol nascer. É muito lindo, é um presente todo dia você ver o sol nascer. Nossa Senhora. Exatamente. O dia cresce, né? Eu acho que é bem bacana. Mônica, algum agradecimento especial? Olha, eu vou ter que agradecer a tia Ritinha, né, que me fez ser arquiteta, né? E, obviamente, minha mãe, que teve toda essa trajetória junto comigo, né? Muita determinação. Que bom. Bel? Então, na verdade, assim, eu acho que Deus foi muito bom para mim. Então, enfim, vou agradecer a Ele de uma maneira global. Sintam-se todos agradecidos, porque estão todos envolvidos nas histórias, né? Mas eu quero agradecer a vocês, da Histórias do Quadradinho, a oportunidade de estar aqui e poder nos expor um pouquinho mais. É sempre uma satisfação contar histórias boas, né? Eu acho que todo mundo tem uma história para contar. A gente sempre fala o seguinte, independente da idade, todo mundo tem uma história para contar. Sim. E é isso que a gente Você sabe que a gente fala uma coisa, que a gente faz projeto que conta história. Exatamente. Porque a gente faz uma casa e dali vai nascer a história daquela família e aquela escada que a gente projetou, a menina vai descer nos 15 anos dela. Então, eu acho que isso é bacana, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Poxa, muito obrigado a vocês por estarem aqui, por terem tido essa oportunidade, me darem essa oportunidade de contar a história de vocês. E se deixar, a gente fica até de manhã aqui batendo papo, porque a gente bateu muitos papos a gente um pouco, pode continuar esse assunto, não tem problema não. A gente vai jantar onde? Libera o pessoal. pessoal. Só o pessoal. Pessoal, quero agradecer mais uma vez a todos de casa que ficou com a gente até agora. Tá? Nessa quinta-feira, um agradecimento especial para todos vocês que tiveram o prazer de estar aqui com a gente, dando risada, contando essa história, né? Eu acho que são histórias diferentes, são 3 histórias diferentes que se misturam e acabam chegando a um denominador comum, que é a Amaé. Né? Então, fico muito feliz por você que está aí. Não esqueça de clicar lá no sininho. Quero agradecer em especial também a todos os nossos patrocinadores, a todas as pessoas que colaboram para que o canal tenha sucesso. Clica no sininho, uma coisa que eu sempre falo em todos os episódios, e já virou até um bordão, mande esse arquivo, mande esse vídeo para todos os seus amigos, mas também mande para os inimigos, porque enquanto eles estão vendo o podcast, eles param de falar mal de você. Então vai em frente, tá? Quero agradecer em especial a Docol por ter cedido a casa dela aqui em São Paulo, aqui na Gabriel. Quem tiver a oportunidade de vir a São Paulo, venha na Gabriel Monteiro. Venha na Docol, conheça o espaço que é fantástico, lindo, tem uma qualidade maravilhosa. Arquitetos, principalmente, que convivem com esse mercado, que sabem desse mercado, venham aqui para conhecer um lugar muito especial. Beijo especial a Renata, que abriu a porta da casa Docol pra gente. A Bom Tempo, na figura do Henrique. Muito obrigado, Henrique. Você é um grande parceiro, tá sempre com a gente. Tá? A Bom Tempo, que é uma grande empresa, tem uma história de mais de 30 anos de mercado e assim, entrega sempre muita qualidade. Quando eu falei que a Maai viria ser nosso entrevistado, o Henrique me ligou e falou, não, eu preciso. Então vamos embora. Grande parceiro. Tá? Agradecimento a U360, também uma empresa de mídia digital aqui em São Paulo. Se precisarem vir a São Paulo fazendo seu podcast, pode contar com os caras, que eles são muito bons. Tá? A qualidade do nosso trabalho hoje é muito em prol daquilo que eles já fizeram. A B2 Movie, que é uma empresa de Brasília, que faz toda a parte de divulgação e marketing, corte dos podcasts nossos. Então, quero agradecer bastante o Gustavo também, tá? Uma figura ilustre desde o princípio junto conosco. E não menos importante, claro, a Só Reparos, que é uma empresa do ramo da construção civil. Eles estão no mercado há 34 anos e está junto com a gente nesse projeto. Vamos aí por muitos e muitos tempos juntos. E a Conecta tá representada pela pessoa que vos fala aqui, eu, Neviton Espíndola, e fico muito grato de fazer parte desse projeto e contar um pouquinho mais da história de cada um para vocês. Tá ok? Um grande beijo no coração de todos vocês. Uma excelente noite. Amém. Curtam. Muito obrigada. Obrigado, Neve.